Vamos lá, galera. Quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Então, o canal Aposta da Dupla de volta, trazendo análises, palpites, prognósticos e cenários para o trade. Essa quarta-feira de Champions League, né? E muitos jogos da Copa do Brasil, né? Então, a grade está bem interessante aí para quem quiser trabalhar, mas muitos super favoritos, né? Então, ficar de olho aí também, ficar de olho nas escalações das equipes. Mas a gente separou hoje 8 joguinhos aí que a gente encontrou valor para vocês. Então tá aí, meu amigo Di. Como é que tá, Di? Tudo certo? Fala pessoal, tudo certo? Vamos para dentro aí nessa quarta-feira. Então, cara, já chega aí deixando teu like, te inscrevendo no canal, ativando o sininho, nos dá essa moral aí. Estamos trazendo todo dia aí vídeo para vocês de análise e palpites, né? Então, sem mais delongas, bora para os jogos. Vamos começar joguinho já da Champions aqui, Real Madrid e Chelsea. Então, o primeiro jogo aí das quartas, né? Confronto nos últimos 3 anos, uma vitória para cada lado e 2 empates. A race aqui do Madrid, né? Madrid nos últimos 10 jogos tem 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Já o Chelsea aqui ainda não conseguiu engrenar, né? Depois da janela ali, não vem passando por um bom momento. Já a race aqui para trás também já não vinha tão bem, né? Daí emendou uma sequência de vitórias aqui quando precisou, né? Foi o jogo de volta da Champions, mas também já voltou a oscilar e está 4 jogos sem vencer. Na race tem apenas 3 vitórias, 5 derrotas, 2 empates. Então o Madrid aqui no seu grupo teve 4 vitórias, um empate e uma derrota. Nas oitavas, pô, passou o carro por cima do Liverpool, né? Lá na Inglaterra, 5-2, e na volta só administrou ali, ganhou de 1-0. Já o Chelsea é aquela coisa, né? Até não mereceu perder esse jogo aqui, né? Contra o Borussia, fez um bom jogo. E na volta fez o seu dever, né? Então, quando precisou ali, na hora do mata-mata da Champions, o Chelsea também fez bons jogos. Vamos para mais dados aqui. O Madrid marcou nas últimas 6, over 2,5 nas últimas 4. Chelsea under 3,5 em 8, ambos marcam não em 8. Média de gols do Madrid 3,63, do Chelsea 2,13. Madrid 2,63 feitos, né? Isso na Champions e um sofrido. Já o Chelsea 1,50 feitos para 0,63 sofridos. O 0,5 HT 50% Madrid, 75 Chelsea, 1,5 88 e 75. O 2,5 63 38. Já o under 3,5 63 Madrid e 100% Chelsea nos jogos de Champions League. Vamos para as odds. Então, cara, temos aí um Real Madrid a 1,78, Chelsea a 5,3. Então, para o trade aí, né, que dá para a gente buscar esse back Madrid, né? O Chelsea não vem passando por um momento legal, né? E o Madrid, cara, o Madrid tá um time muito bem treinado pelo Ancelotti, né? Então, o Vini, Benzema ali voando também. Aquele meio-campo interminável, né? Do Toni Kroos, Modric, tão voando também. Então, cara, 1,80 aí acho que vale buscar esse back Madrid aí no trade. Porque o Madrid também tem que fazer o resultado no primeiro jogo, né? Jogando em casa. Já a minha entrada pré vai ser Real Madrid para vencer, ML, pagando 1,70 e meu palpite, meu placar 2-0 Madrid. Perfeito. Então tá aí a análise para esse jogão, né? Madrid é o brabo e não adianta. Vamos seguir aqui na Champions. Joguinho agora do Milan contra a Napoli. É jogão aí da Champions. A gente vê aqui o histórico de confrontos. É um detalhe bem interessante esse histórico, né? Além de ter 3 vitórias para cada lado, é um confronto bem equilibrado, 2 empates. Sempre que nos últimos 6 jogos aqui, sempre o visitante venceu as partidas. Então, um dado aí bem interessante, né? O visitante sempre tendo vantagem nos confrontos. A gente vê aqui a race das duas equipes, né? A Napoli com uma race muito boa, né? Com 8 vitórias e apenas 2 derrotas, sendo uma delas para a equipe do Milan, né? Jogando em casa e tomou 4-0, que deu uma assustada no mercado aí para esse jogo aí, que a Napoli, no meu ponto de vista, é favorita, né? E já aqui a equipe do Milan com 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates.
A gente vê que na fase de grupos, a equipe da Napoli fez uma fase de grupos muito boa, né? Vencendo 5 jogos, perdeu apenas para o Liverpool, depois aqui já estava classificada, né? Depois aqui venceu os 2 jogos contra o Frankfurt. Então, uma campanha realmente muito boa aí da equipe da Napoli. Já a equipe do Milan foi uma fase de grupos aqui complicada, né? Conseguiu a classificação, 3 vitórias, 2 derrotas, um empatezinho. E aqui nas oitavas conseguiu essa classificação também num jogo aqui bem duro, aqui no jogo de volta. Conseguiu vencer em casa e segurar esse empate jogando fora de casa. Aqui. Então, foi uma classificação aí duríssima da equipe do Milan. Mais dados das duas equipes. O Milan marcou em 8, não perdeu em 8, under 13,5 em 8, ambas marcam não em 7. Já a equipe da Napoli marcou primeiro em 8, marcou em 8, over 2,5 nas últimas 4, ambas marcam não em 9. Média de gols do Milan, 2,50 e o Napoli muito over, 3,88. A gente vê que média de gols feitos, o Milan tem 1,63 e a Napoli 3,13, né? Um ataque muito bom da equipe da Napoli. Média de gols sofridos 0,88 e 0,75. Sofrem quase um gol por partida. O 0,5 HT, pessoal. Cara, números excelentes, 88% e 75%. Então, muito interessante buscar um gol nesse HT. E esse 1,5, 75% e 100% para o Napoli. Então, cara, números excelentes para se buscar também 1,5 na partida. A gente vê que o 2,5, cara, também é interessante, principalmente pela parte da equipe da Napoli, 75% contra 50%. Então, acredito sim num jogo movimentado aí, e um jogo com gols, né? Se tratando aí que, cara, acredito que o Milan venha com tudo aí tentando já tentar uma vantagem já no primeiro jogo, né? A gente sabe que a equipe da Napoli é mais forte, né? Tá com uma equipe bem melhor essa temporada e bem mais encaixada. Problema da Napoli que ela tá sem o seu principal artilheiro, né? O principal jogador aí. Esqueci o nome do cara, é Osimhen. É um nome estranho aí, o mascarado lá, que tem feito muitos gols aí. E acho que, se não me engano, tem 21 gols no campeonato italiano. Então, cara, tá fazendo falta. Ele não estava no jogo aí que o Napoli tomou 4 do Milan, né? Então fez falta. E, cara, pelo que eu li ali, não vai conseguir jogar essa partida. Então ele já voltou a treinar agora, mas não tá 100% recuperado, então não vão forçar aí. Então vai ser um baita de um desfalque aí para a equipe da Napoli. E só vai jogar o jogo da volta, né? Então o Milan vai tentar aproveitar aí esse primeiro jogo, tentar fazer o placar, porque na volta aí a Napoli vai estar com a equipe completa. As odds, a gente vê aqui que o mercado está bem indeciso, né? Odds iguais. Né? O Milan tem a camisa também muito pesada. Cara, jogo duríssimo pro trade, jogo duríssimo. Eu gosto mais da equipe da Napoli, né? Do estilo de jogo aí. Acho que a Napoli tá jogando futebol melhor, mas pesa muito aí essa ausência aí do seu principal matador. Então, cara, vou deixar aqui o match odds aqui pro ao vivo. Vou ver que vai ter de cenário para a gente poder trabalhar, né? A ideia, se a Napoli tivesse completa, era vir buscar aí um lei equipe do Milan, mas realmente com esse desfalque ficou complicado. Uma ideia também, pessoal, é vir buscar gols. A gente viu ali que são duas equipes bem overs, né? Então, cara, aqui um over 2,5, 2,40 já. Cara, me chama bem a atenção aqui. Se o jogo começar aí bem movimentado, já me expor aqui nesse over aqui de longa exposição. Bem interessante, com uma odd bem chamativa. Então, essa para o trade, essa é a minha ideia aí, buscar over e o match odds deixar para ao vivo. Já a minha entrada pré, pessoal, a odd até subiu de novo, que ela estava em 80, caiu para 1,75, agora subiu para 80 de novo. Cara, para mim é que eu encontrei de mais valor aí, né? Não vou me posicionar para nenhum lado, né, nesse jogo aí. Mas como são duas equipes over, né? Vou pegar esse mais de 0,5 no primeiro tempo e mais de 1,5 gols no jogo. Pô, mod de 1,80 para mim, cara, muito valor. E o meu placar para esse jogo 2-2.
Tá aí então 2-2, um baita jogo, né? É o palpite do Dornelles. Vamos agora para a Copa do Brasil, Coritiba e Sport Recife. Então, confronto nos últimos 3 anos aí, uma vitória para cada lado, né, no Brasileirão de 2020. E aqui é a raiz das duas equipes, né? Olha esse momento aqui do Coritiba. Não fez um bom início de temporada, né? Caiu nas quartas de final aqui do Campeonato Paranaense para o Cascavel. Nos últimos 10 jogos aqui tem apenas 3 vitórias, tem duas derrotas e 5 empates. Já o Sport aqui, pô, vem num momento muito bom, né? Uma race aqui quase perfeita, 9 vitórias, um empate, tá 12 jogos sem perder. Teve apenas uma derrota também nessa temporada, perdeu para o Ceará na Copa do Nordeste, né? Então, cara, o Sport aí vem muito bem, começou muito bem essa temporada. A gente vê que o Curitiba entrou nas fases anteriores, né? Então passou do Maitá 3-0, quando pegou o Criciúma que já teve dificuldade, empatou 1-1, passou por ser o mandante, né? Então o empate dava classificação pro Curitiba. Vamos para mais dados aqui. O Curitiba marcou em 8, under 3,5 nas últimas 6. Já o Sport Recife não perdeu nas últimas 7, marcou em 9. Over em meio em 8, ambos marcam não em 7. Coritiba, média de gols nos últimos 10 jogos, 2,10. O Sport Recife, 2,90. Então, Coritiba, 1 gol feito para 1,10 sofrido. O Sport está com um ataque muito bom, né? O Wagner Love lá tá metendo gol. Então, 2,40 feito essa média do Sport para 0,50 sofridos. 0,5 HT, 70% de ambas as equipes. 1,5 60% e 80%, o 2,5 40% e 50%, já o under 3,5 80% Curitiba e 60% Sport. Vamos para as odds aí. Cara, temos um Curitiba é 2,2, Sport é 13,35. Curitiba aí não é time para ter essa odd aí contra o Sport, né? Não é um time, apesar do Curitiba estar na primeira divisão, né? O Sport até tá na segunda. Mas, cara, o Sport aí tá com um timezinho bom, encaixado. E o Curitiba não tem um elenco tão qualificado assim para ter essa diferença de odd. E acho que devia estar um pouco mais parelho aí pelo momento que o Sport vem vivendo. E o Curitiba, querendo ou não, também, né? Não começou bem a temporada. Então, cara, para mim tem valor buscar esse lê equipe do Curitiba aí a 2,20, 2,30. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Sport, pagando 1,75 e meu palpite, o meu placar 2-1 Sport. Perfeito. Então vamos seguir aqui na Copa do Brasil e ir para o jogo do campeão carioca, né? Jogão do Fluminense contra o Paysandu. Então a gente vê que não tem histórico de confrontos nos últimos 3 anos. E aqui é a race das duas equipes, né? Fluminense com uma race excelente aqui, com 8 vitórias, apenas 2 derrotas. E a equipe do Paysandu, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Gente, pô, o Fluminense aqui, quem assistiu esse último jogo do Fluminense aqui contra o Flamengo, cara, que espetáculo, que chocolate que o Fluminense deu no Flamengo, né? Esse joguinho aqui, falaram que o Fluminense foi muito bem, eu não assisti, né? Porque para mim que estava muito tarde. Mas, cara, o Fluminense vem de belas apresentações, né? Então, cara, eu gosto muito do estilo do Diniz, né? Não adianta, é o brabo, é o dinizismo. Vem muito bem no Flu. Vamos para mais dados das duas equipes. Aqui, ó, Fluminense marcou em 9, marcou primeiro em 8. Dado interessante para quem vai trabalhar aí a favor do Fluminense. Over 2,5 em 8, né? Uma equipe muito over, a gente sabe, o Fluminense não adianta. Paysandu marcou primeiro nas últimas 4. Também vem marcando aí, claro, que o nível de enfrentamento um pouco diferente. E over 2,5 nas últimas 3. Também uma equipe aí que vem com uma média de gols alta. Aí, falando em média de gols, vamos lá. Gols feitos, né? A média de gols aqui do Fluminense, média 3. Do Paysandu, uma média de 1,50. E gols sofridos, 0,70 para o Fluminense e 1,50 para o Paysandu. Então, uma equipe aí que vem marcando os seus gols, mas vem sofrendo muitos gols aqui, a equipe do Paysandu, né? Fechando uma média total de 3 e do Fluminense 3,70. Média
excelente do Flu. O 05 HT, 70% para o Flu, 100% para o Paysandu. 1,5, 100% para o Flu, 75% Paysandu. Cara, 2,5 também espetacular, né? 80% Flu, 75% para o Paysandu. É buscar gols nesse jogo, pessoal. Não tem muito o que inventar. A gente vê aqui que a odd do Flu esmagadíssima, esmagadíssima. 1,20. Cara, é uma diferença realmente muito grande do Fluminense para o Paysandu. O Fluminense vem jogando um futebol muito bom, né? Muito bom ali, polcando, guardando todas. O Ganso só tapa. Nossa, o Ganso tá dando uns tapas debochado. E agora aí com o Marcelo também, que é muita qualidade. Cara, o Fluminense aí vai vir incomodar no brasileiro aí. Vamos ficar ligados. Ódio em 20 é bem esmagada mesmo, cara. Pô, podia estar 1,40 aqui para dar uma força pro pessoal. Mas vamos ver, né? Vamos ver aí se o Flu der um padrão aí. Vamos tentar buscar esse back. Né? Mas dá para ficar de olho também, pessoal. Pô, em gols. Né? 1,72 o 2,5. Cara, muito interessante, muito interessante. Talvez aí, cara, se aqui não tiver um padrão de, cara, amasso do Flu, né? Eu vou, se o Paysandu estiver conseguindo aí passar do meio campo aí, conseguindo fazer alguma frescurinha ali na frente, eu, cara, prefiro me expor aqui num 2,5 do que trabalhar esse back. Mas aí vamos deixar pro live, vamos ver que a gente trabalha aqui. Ou o back Flu, ou esse 2,5, uma odd muito boa. Já minha entrada pré, pessoal. O que eu vou pegar aqui? Vitória do Fluminense, mais de 0,5 gols do Fluminense no primeiro tempo e mais de 1,5 gols na partida. Odd de 1,70 e o meu placar para esse jogo 3-0 Fluminense. Tá aí então, 3-0 Fluminense. É o palpite do Dornelles para o Fluminense, gastando caroço, né? Vamos agora para o jogo do CRB e Atlético Paranaense. Então a gente vê que não teve confronto nos últimos 3 anos. O CRB aqui, pô, uma race muito boa, né? Campeão alagoano, ganhou os 2 jogos do Asa, caiu aqui na Copa do Nordeste, né? Então vai jogar Série B nessa temporada. Então também tem, como eu falei, a race aqui com 7 vitórias, 2 derrotas e um empate. E o Atlético Paranaense aqui também numa race muito boa, né? Foi campeão paranaense em cima do Cascavel. Então tem uma race aí de 8 vitórias, 2 empates. Então o CRB entrou na fase anterior, né? Pegou o União Rondonópolis, ganhou de 1-0. E o Operário do Mato Grosso, 5-0 CRB. Vamos para mais dados. CRB não perdeu em 8, concedeu 3 ou mais gols nas últimas 2, ambas marcam não nas últimas 6, over 2,5 nas últimas 3. Atlético Paranaense ainda não tem destaque, né? Então a gente vê que a média de gols do CRB nos últimos 10 jogos 2,30, do Atlético Paranaense 2,70, CRB 1,20 feitos para 1,10 sofridos, Atlético Paranaense 1,20 feitos para 1,50 sofridos. O 0,5 HT 50% de ambas as equipes, 1,5 60% CRB e 70% Atlético Paranaense, o 2,5 50% para ambas e o under 3,5 70% de ambas as equipes também. Vamos para as odds aqui. Temos um CRB 4,7, Atlético Paranaense a 1,76. Então para o trade aí, cara, vem tentar trabalhar esse back equipe do Atlético Paranaense aí, né? Ou até mesmo a lei equipe do CRB, se tiver uma odd até um 4,5. A gente sabe como o Atlético Paranaense é nos últimos anos nas Copas, né? Então é um time que vem se dedicando a jogar somente as Copas, então, porque ganhou a Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil, chegou à final da Libertadores, e no Brasileiro sempre fica no meio de tabela, né? Então, vejo que o Atlético Paranaense vai vir forte, vai vir quente também para esse jogo aí. Então, pode ser que já faça um placar no primeiro jogo. Então, para mim tem valor buscar esse back ou até mesmo esse lei, né? Lei CRB aqui, um 4,5. Estaria bom. Vamos para minha entrada pré. Eu vou pegar aqui um dupla chance Atlético Paranaense e um over 1,5 gols, mais de 1,5, né? Pagando 1,70. E meu palpite, o meu placar, 2-1 Atlético Paranaense.
Perfeito. Então vamos seguir aqui na Copa do Brasil, né? Muitos jogos da Copa do Brasil. Jogo do Palmeiras contra Tombense, agora o jogo do campeão paulista, né? Palmeiras aí que atropelou no jogo de volta aí a equipe do Água Santa. Não tivemos confronto nos últimos 3 anos e aqui a race das duas equipes, né? Palmeiras com uma race com 2 derrotas, 2 empates, 6 vitórias. E já aqui a equipe do Tombense, 4 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, né? Então, uma race aí com pouquíssimas derrotas a equipe do Tombense. Mas é aquela coisa, né? Vai pegar agora simplesmente o brabo. Mais dados das duas equipes. O Palmeiras marcou em 9, marcou o primeiro em 8, over 2,5 nas últimas 3. Palmeiras até que é uma equipe under, né? Veio aí com over 2,5 nas últimas 3 aí. Tombense não perdeu nas últimas 5 e marcou gols em 8, né? Vem marcando seus gols a equipe da Tombense. Média de gols aí das duas equipes. Palmeiras com uma média de 2 gols feitos, Tombense 1,20. E aqui o Palmeiras com uma média de gols sofridos minúsculo aqui, né? Como mandante, 0,20. E a Tombense 1,40 como visitante. Então, sofre mais gols do que faz a Tombense. E uma média de gols 2,20 e 2,60 da Tombense. O 0,5 HT bem forte para a equipe do Palmeiras, né? Cara, não adianta. O Palmeiras, quando joga em casa, ele já começa com tudo ali para já decidir o jogo. Assim como fez no último jogo aí contra o Água Santa, aí já tocou 3 já. Direto ali em 20 minutos, tá 3-0. Já decidiu a partida ali, depois só administrou. E aqui a equipe da Tombense tem um índice fraco de HT, né? Mas o que importa aqui é a equipe mandante, a equipe forte, a equipe do Palmeiras. Então, cara, não descarto esse 0,5 HT, acho bem interessante, ainda mais se for trabalhar a favor do Palmeiras. 1,5, 60% e 80%. 1,5 também bem interessante, pessoal. Bem interessante. Quem quiser buscar 2 gols no jogo, acho que tem tudo para sair. Mas mais que isso, já acho complicado, né? Porque o Palmeiras cara, teve esse jogo aí contra o Água Santa que ele fez 4 gols, né? Mas é muito difícil, cara. Muito difícil ele marcar mais de 2, 3, assim. Ele geralmente faz 1, 2 ali e administra a sua vitória a equipe do Palmeiras. Então, tinha que o 2,5 já fica mais fraco e o under 3,5 bem forte aqui. Então, não aconselho aí buscar mais de 2 gols nesse jogo. Para o trade, pessoal. Outra odd bem esmagada, 1,20 para o Palmeiras. Mas é a mesma situação ali do outro jogo que eu analisei do Flu, né? Não tem que inventar aqui. Se o Palmeiras der o padrão, né? Assim como deu no seu último jogo, cara, é trabalhar esse back aqui, equipe do Palmeiras. A diferença é que no jogo do Flu geralmente é bem over, né? Palmeiras já não, então, cara, descarto trabalhar gols, apesar de estar bem esmagado aqui, o 2,5, no meu ponto de vista. Mas gols eu tô de fora nesse jogo do Palmeiras. Trabalharia somente esse back se o Palmeiras me der o padrão. Já a minha entrada pré, pessoal, o que eu vou buscar aqui? Venho trabalhar a vitória da equipe do Palmeiras, mais de 0,5 gols para o Palmeiras no primeiro tempo e menos de 5,5 gols no jogo. Então, esse jogo pode ser até 5-0, né? Pode ter até 5 gols na partida, que dá green. Então, cara, o Palmeiras tem que marcar um golzinho no primeiro tempo e não pode marcar mais de 5 gols. Oddzinha de 1,70 e o meu placar para esse jogo, 2-0 Palmeiras. Tá, então 2-0 Palmeiras é o palpite do Dornelles para esse jogo do Porcão, né? Ganhou mais um Paulistão. Vamos agora ao Campeonato Argentino, Rosário Central e Independiente. Então, confronto nos últimos 3 anos, uma vitória para cada lado, um empate. A race das duas equipes, né? Rosário aí, uma race com 5 vitórias, 2 derrotas, 3 empates. E o Independiente aqui, apenas uma vitória, né? Ganhou aqui do fraco Ciudad Bolívar. Apenas essa vitória, 3 derrotas e 6 empates, né? Não tá legal o Independiente. Então a gente vê que o Rosário Central, quarto colocado, né? Então começou aí bem, não tá envolvido na Libertadores, né? Nem na Sul-Americana, não tem rodada. Então disputar aqui
o campeonato argentino, né? Independente aqui começou mal, então é tentar recomeçar, né? Porque os primeiros jogos aí não tá legal. A gente vê que o Rosário jogando em casa aí, 4 vitórias e um empate, né? Independente querendo ou não, né? Fora de casa ainda tá invicto, 4 empates seguidos e apenas uma vitória lá na primeira rodada contra o Tajeres. Vamos para mais dados. O Rosário marcou em 8, não perdeu em 8, over 0,5 HT em 8, Independente não ganhou em 9, under 3,5 em 8. Média de gols, Rosário 2,50, Independente 1,90. Rosário feitos 1,30, sofridos 1,20, Independente feitos 0,80, sofridos 1,10. 0,5 HT do Rosário é bom, né? 80%, mas Independente é 50. 1,5 70, Rosário 60 Independente. O 2,5 50 40. Já o under 3,5 70, Rosário e 80 Independente. Vamos para as odds aqui, temos um Rosário a 2,40, Independente a 13,50. Então no trade aí, dá para trabalhar esse lay, a equipe do Independente aí, que a gente viu aqui na Race, pô, não consegue ganhar seus jogos, né? Então vem no momento, também não perde, né? Perdeu apenas 3. Mas o Rosário aqui, se for ver também as 2 derrotas na Race dele, foram fora de casa, né? Em casa aí a gente viu ali que tá invicto também, não perdeu ainda. Então, pro trade aí, trabalhar esse lay, a equipe do Independente aí. Já minha entrada pré, eu vou pegar um Rosário Central DNB, pagando 1,62 e meu palpite, o meu placar, 2-0 Rosário. Perfeito. Então vamos agora para o último jogo do dia, pessoal. Outro joguinho da Copa do Brasil, joguinho do Remo contra o Corinthians. Então a gente vê aqui a race das duas equipes, né? O Remo com uma race muito boa, 7 vitórias, 3 derrotas apenas, né? E já aqui a equipe do Corinthians, 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, né? O Corinthians conseguiu uma bela vitória aqui na estreia da Libertadores, jogando fora de casa. Então o Corinthians aí faz uma temporada assim interessante, né? Tem uma bela equipe, o Corinthians, e vai pegar o Remo aí que, cara, uma equipe bem menos qualificada aí que o Corinthians, né? Temos até uma odd bem interessante pro lado do Corinthians aqui, apesar dessa race boa do Remo, a gente vê os adversários do Remo aqui, cara, equipes fraquíssimas, né? Então é outro nível de competição, né? Mais dados das duas equipes. O Remo concedeu em 8, under 13,5 em 9. Já o Corinthians marcou nas últimas 6, marcou primeiro nas últimas 6. Aquele dado interessante para trabalhar a favor do Corinthians. Over 1,5 nas últimas 6 e over 0,5 HT nas últimas 6. Média de gols das duas equipes. O Remo é under, né? A gente vê que o Remo aqui com um ataque muito ruim, 0,80 e uma defesa aí com 1,1 de gols sofridos. Já o Corinthians, uma média de gols feitos de quase 2 e um pouquinho menos de um gol sofrido por jogo. Média total de 2,70. A gente vê o 0,5 HT. Do Remo é horrível, né? 40%, mas do Corinthians é muito bom, 90%. Então, cara, quem quiser trabalhar aí algo a favor do Corinthians no primeiro tempo aí, eu vejo valor aí pela diferença técnica das duas equipes e pelos números que a gente viu aí anteriormente. 1,5, cara, 90% para o Corinthians também. Então, cara, bem interessante. Para o Remo já não tá tão alto, né? 50%. Cara, principalmente pelo ataque do Remo, né? Então, acredito aqui sim num favoritismo bem grande do Corinthians e o Corinthians consiga marcar os seus gols. O 2,5, 60% pro Corinthians, aí já cai bastante, né? Porque o Remo também é só 40%. Aí já fica um pouco complicado buscar mais de 2,5. Aqui seria só olhando no live mesmo, né? A gente vê que o under 13,5 vem forte para as duas equipes, 90% e 70%. Então, quem quiser trabalhar esse under 13,5, também vejo muito valor. Para o trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, uma odd aqui de 1,80, tem um gapzinho no mercado aí, pô, 1,90 mais ou menos aqui. Porra, eu vejo muito valor aí para vir buscar esse back a equipe do Corinthians aqui. Cara, contra a equipe do Remo. Cara, o Corinthians já vem aí para decidir nesse primeiro jogo aí. Então, cara, eu vejo muito valor e a minha ideia para o trade
é buscar isso aqui. Gols eu tô fora, então somente trabalhar esse back ao Corinthians. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Corinthians e mais de 1,5 gols no jogo, oddzinha de 1,70 e o meu placar para esse jogo 2-0 Corinthians. Tá, então 2-0, Corinthians é o palpite do Dornelles. Então fechou, galera. De análise e palpite era isso, era esses 8 jogos, né? Então agradecer quem vem nos acompanhando, quem vem deixando like aí. E cara, se tu ainda não deixou teu like, aproveita e deixa agora, né? Ô, das amores pros guri. Te inscreve no canal aí também. E também, né? Compartilha com os bruxos, né? Compartilha com os bruxos que gosta de fazer uma aposta aí, nos dá essa moral. Fechou? Nossa dica top do dia é o brabo, né? Não adianta, é o rei da Europa lá. Real Madrid ML 1,70, nossa dica top do dia. Valeu, gurizada, grande abraço.